Uma dúvida extremamente frequente entre os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, gastroplastia endoscópica, balão intragástrico, o ERC, eles podem usar as medicações para emagrecer junto com os procedimentos. Tirzepatida, semaglutida, Wegovy. Eu sempre falo para os pacientes, o emagrecimento ele depende de N coisas, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Sou o Dr. Sérgio Barrichello, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de todos os procedimentos médicos que podem ajudar você a perder peso, a ter uma qualidade de vida e também medicações que podem ajudar nesse processo. Muitos pacientes eles chegam aqui principalmente para fazer procedimentos, que é a minha especialidade. Eu sou endoscopista bariátrico, então eu reduzo o estômago pela boca, coloco o balão, também fazemos cirurgias bariátricas e eles chegam com dúvidas. Doutor, eu vou fazer isso aí, será que lá na frente eu posso usar medicamentos como a tirzepatida, que é o Mounjaro, ou o Wegovy, que é a semaglutida, ou qualquer outra medicação? A resposta é sim, porque a obesidade ela é multifatorial, ela tem várias causas. Quando a gente reduz o estômago do paciente, muitas vezes a gente fornece, auxilia o paciente a ter uma saciedade pós-alimentar precoce, ou seja, ele come uma pequena quantidade e se sente satisfeito. Entretanto, aquela fome hedônica, aquela fome, aquela noia de comer, normalmente, com o passar do tempo, pós-procedimento, seja ele uma cirurgia bariátrica ou mesmo um balão ou gastroplastia, ele vai voltando a ter aquele desejo, aquela sensação de eu quero comer esse negócio. E aí as medicações caem como uma luva. Veja bem, você tem aí um procedimento que é, a princípio, para durar 1, 2, 3 anos, depende até muito mais, como uma cirurgia bariátrica, mas você também muda. Aquela potência inicial do procedimento vai se esvaindo conforme o tempo vai passando. E aí sim entram as medicações e caem que nem uma luva. A nossa experiência é que quando a gente associa, por exemplo, um paciente com um balão com uma semaglutida, que é o Ozempic, o rendimento aumenta bastante. E na hora, quando a gente retira o balão, a manutenção desse Ozempic por um tempo mais prolongado faz com que o paciente tenha aquela sensação de segurança nessa transição. Agora, com a chegada da tirzepatida aqui no Brasil, isso se torna ainda mais proeminente, tendo uma resposta muito intensa. Muitas vezes o paciente chega aqui para colocar um balão e fala, não, talvez uma tirzepatida para você seja mais interessante. Por quê? Porque o paciente é nóia de comer doce só o tempo inteiro, ele não é volumétrico. Então, os procedimentos, junto com as medicações, são complementares. O paciente bariátrico, depois de 2, 3 anos, ele tende a perder aquela potência do procedimento justamente porque o GLP-1, que é o hormônio que a cirurgia bariátrica faz cair mais rápido na corrente sanguínea, ele vai se estabilizando também e o paciente volta a ter aquele apetite um pouco maior depois da cirurgia bariátrica, 2, 3, 4 anos depois. Só a redução de estômago, a pequena quantidade alimentar já não é o suficiente para segurar, então aí entra a medicação. Se o paciente mesmo operado, mesmo de balão ou mesmo de gastroplastia, ele tem uma compulsão, por exemplo, a gente usar um Venvance ou derivados, tipo essas lisdexanfetaminas, também é uma opção bem legal. Se o paciente é mais constipado, fez uma cirurgia bariátrica ou mesmo uma gastroplastia endoscópica e o intestino está travado, é fundamental a gente manipular isso, que o intestino tem que funcionar. Então, algumas ocasiões são interessantes usar um Orlistat quando o paciente é mais constipado. Evidentemente, a gente precisa entender se ele tem alguma deficiência vitamínica, principalmente as lipossolúveis, porque, de fato, quando você toma o Orlistat, o Xenical, você não absorve, muitas vezes, a gordura, a quantidade dessas vitaminas lipossolúveis. Então, tudo é caso a caso. Mas é uma estratégia extremamente interessante e se você busca um atendimento desse porte, você precisa buscar um profissional que tenha essa versatilidade, que possa atuar com medicamentos, com procedimentos e principalmente a alteração do estilo de vida. Dar esse suporte, esse cuidado, esse acolhimento para que você tenha uma mudança de estilo de vida realmente adequada. Não adianta chegar no médico e o cara falar para você, pô, você tem que fazer dieta e exercício físico. Se fosse assim, tava todo mundo magro, né? O desafio do tratamento da obesidade é esse acolhimento, entender um pouco mais das nuances de cada indivíduo para que eles tenham uma resposta adequada e principalmente uma mudança de estilo de vida que seja suficientemente boa para que a manutenção de peso e de qualidade de vida seja legal a longo prazo. Se você curtiu esse vídeo, assine o nosso canal para que a gente consiga crescer e mandar mais informações, distribuir informações para mais pessoas. Até o próximo vídeo.